Estava numa bela tarde recentemente na cidade do Porto e cruzei-me com Fernando Copertino de Barros, um cidadão natural de Goiás e que estava no Porto. Vamos, nesta conversa, nesta Pedra da Audiência, saber porquê. Seja bem-vindo à Pedra da Audiência. No Porto, porquê? Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui e é um prazer sempre renovado estar no Porto, né? Vim ao Porto desta vez para entregar uma encomenda ao maestro Felipe Veríssimo do Coro Polifônico da Lapa, que me encomendou uma missa para órgão, vozes, solistas e metais, e que possivelmente terá sua estreia no mês de julho próximo. Um professor de medicina a compor música, como é isso possível? Como é que isso acontece? A medicina é, antes de tudo, uma manifestação humana, né? E não sei quem é, talvez o músico esteja presente antes do médico, certamente foi antes do médico, né? As duas coisas não se excluem, ao contrário, completam-se, né? E paralelamente eu fiz na minha vida a medicina, especialmente a saúde pública e a música. Como é que o Porto foi descobrir a Goiás? Ou foi o professor que veio descobrir o Porto? Na verdade, descobri o Porto por intermédio de um amigo, né? Fiz o conhecimento pelo Facebook, aliás, uma coisa interessante, né? Essas ferramentas novas de comunicação que nos colocam em contato. E graças ao Manuel João e a Lourdes, sua esposa, descobri o Porto. Passei aqui uma semana inesquecível com a minha esposa em janeiro de 2012. Depois, por questões profissionais, também voltei ao Porto. E me tomei de amores por essa cidade que acho encantadora, seu povo extremamente cordial e generoso. Quer dizer que João da Mestra, que também é um nome conhecido do tal Manuel João, o senhor foi cativado pelo Porto e também deu a conhecer a parte mais importante que, como confessou há bocado da sua vida, que era a música, e daí ter composto esta peça. Sim, é verdade. Eu já havia composto algo ligado não ao Porto, mas a Canidelo, porque musiquei um poema do João da Mestra, né? E apresentei essa canção, uma canção de câmara para voz e piano, no Centro de Música Brasileira em São Paulo, no ano passado, e foi muito aplaudido. De modo que a ligação musical com o Porto começou nessa época, e ele me levou a conhecer o maestro Felipe Veríssimo e aquele belíssimo órgão da Igreja da Lapa, e tempos depois eu recebi então um pedido, uma encomenda do maestro para que eu compusesse essa missa, e acredito que a estreia estará feita no dia 17 de julho próximo. Vamos destapar um bocadinho essa encomenda. Fale-me um pouco mais dela. Bem, na verdade Foi custoso ou é trivial para si escrever uma peça dessa? Bem, já acho que é a minha 12ª missa. As duas últimas que escrevi, uma sob encomenda para o Jubileu de Ouro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no meu estado, e a outra para o 50º da minha Faculdade de Medicina. Foi até muito interessante, porque foi uma missa campal, e a orquestra se pôs no estacionamento da universidade com o coro, e foi uma coisa muito bonita. E como eu havia gravado 3 missas, aliás, num CD, trouxe de presente ao maestro Felipe Veríssimo quando fui lá conhecer a igreja, conhecer o órgão e conhecê-lo. Eu penso que ele se interessou, talvez um brasileiro, que pode ser que ele dê conta de fazer aí alguma coisa de interessante. Claro. Penso que a primeira vez que veio a Portugal foi em 2008, à volta disso. Sim, é verdade. É sempre bom saber de alguém que não é de cá o que é que o mais impressiona e o que menos o impressiona, no Porto ou em Portugal. O que mais me impressionou, seguramente, foi a generosidade e a hospitalidade do povo português, né? Infelizmente, eu acho que nós, brasileiros, temos poucos laços mais profundos com os irmãos portugueses. Eu acho que isso precisava ser aprofundado. Felizmente, creio que nesses últimos tempos isso tem acontecido, né? Sempre estão vindo para cá mais brasileiros, também lá vão, infelizmente, menos portugueses talvez do que venham para cá brasileiros. Isso me impressionou vivamente.
acho que é um caminho que precisa ser construído, e construído sobretudo na perspectiva de defender e promover o uso da nossa língua, porque o mundo se curva a uma ditadura impressionante da utilização da língua inglesa, nada contra a língua inglesa, evidentemente, e lá nas Américas, além do inglês, o espanhol. E só nós brasileiros somos praticamente 200 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. Então, na minha área, área da saúde, área da música, é preciso promover a utilização da língua portuguesa. E o senhor não fica só pelas palavras. Há 20 anos atrás fez qualquer coisa para combater este Estado. Foi uma coisa interessante que eu havia sido convidado para falar sobre o impacto do envelhecimento populacional na América Latina numa conferência internacional da francofonia que naquele ano acontecia em Moncton, uma capital de uma província marítima canadense. E eu comecei a minha locução em francês dizendo que eu me sentia muito à vontade de estar falando numa das duas línguas marginais das Américas. E aí eu tive que interromper a minha fala porque eu fui muito aplaudido. E é verdade, porque no mundo, na comunicação científica, sobretudo, as coisas se passam em inglês ou em espanhol. Então, as pessoas que se exprimem em língua francesa e língua portuguesa, obrigatoriamente teriam que passar por outra língua que não é a sua, para poder se comunicar, né? E é um erro grave. E nós precisamos nos comunicar na nossa língua, porque por trás da língua há valores sociais importantes, valores de nossas culturas que precisam ser expostos, precisam ser promovidos no mundo. E essa sua luta até hoje, como é que se tem desenvolvido? Felizmente encontrei alguns malucos que pensavam assim também, né? Que era possível. Então, juntamente com algumas pessoas do Quebec, que também se sente um pouco constrangido ali, envolto por anglófonos o tempo todo, nós acabamos por criar uma organização internacional cuja sede social se encontra em Montreal, que se chama Conferência Luso-Francófona da Saúde, que do dia 4 ao dia 10 de abril fará o seu 4º simpósio internacional na cidade da Praia, em Cabo Verde. E acham que tenha sido ouvidos? Sim, sem dúvida. Pelo menos temos tido a felicidade de promover o encontro de pessoas e de instituições. É uma rede já bastante bem constituída, onde estão presentes o Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, a Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, a Escola Nacional da Administração Pública do Quebec, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde do Brasil, o seu homólogo, que é o Conselho de Secretários Municipais, o Ministério da Saúde do Brasil e assim por diante. Organismos da França, da Bélgica, há participação também de países africanos, do Haiti. Pouco a pouco a gente vai constituindo um núcleo de pessoas e de instituições para trabalhar em prol da difusão e da utilização dessas duas línguas. Aliás, o professor sente-se como peixe na água a navegar por estes estados que acabou de citar, como mais adiante, ao longo desta entrevista, teremos a oportunidade de ver. Mas depois deste intervalo, voltamos à encomenda, para encerrarmos a encomenda. O conteúdo da encomenda que os portugueses vão poder ver e ouvir, mais do que ver, ouvir, a 17 de julho. Bem, o maestro Felipe Veríssimo pretende fazer a apresentação dessa missa em forma de concerto. Então será um concerto na Igreja da Lapa. A missa é composta das chamadas partes invariáveis, o ordinário da missa, que são o Kyrie, o Glória, o Credo, Santos Benedictus e Agnus Dei. E eu incluí também um moteto para o ofertório e também uma peça para a comunhão, que é um Magnificat. Então teremos o conjunto dessas peças e, a pedido dele, também estou incluindo uma participação de uma orquestra de cordas que ele tem à disposição e certamente ajudará a enriquecer, do ponto de vista sonoro, o ambiente. O que significa que o primeiro impacto da sua obra é bastante positivo. Sem dúvida. Primeiro fiquei muitíssimo honrado de receber uma encomenda de um coro extraordinário como é o Coro Polifônico da Lapa. O maestro Felipe Veríssimo é uma pessoa de dedicação invulgar à música, não é? O senhor Cônego, que também é o encarregado da música, uma pessoa que dispensa maiores comentários.
de modo que é extremamente honroso e muito gratificante, porque eu pertenço a uma escola quase que em extinção, que é a escola nacionalista brasileira, aquela que se preocupa em utilizar as raízes da música brasileira tomadas a partir dos elementos do povo, né? Eu fiz um curso de composição com um dos grandes nacionalistas, infelizmente falecido em 2011, que sempre nos estimulava a escrever música verdadeiramente nacional. E foi isso que eu tentei colocar nessa missa, colocar os sons do Brasil. Vamos então aproveitar para fazer uma investida até ao Brasil e vamos até Goiás. 240 quilómetros de Brasília, mais quilómetro, menos quilómetro. Lembra-se do tempo em que nasceu? Sim, na verdade nasci em Goiânia, que é a capital do estado, mas fui lá apenas para nascer, porque vivi a minha infância toda na cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velha, que é uma cidade fundada em 1726, né, e tem toda a arquitetura colonial portuguesa lá, tanto é que foi classificada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, né, e foi lá que nasceu a música para mim e entrou. Lembra-se ainda dos primeiros tempos de vida, as suas idas para a escola? Sim, sem dúvida. É um cidadão normal ou nasceu em berço de ouro? Não, ao contrário, nasci de uma família simples, mas uma família extremamente musical, né? Minha avó tocava piano, meu avô era um excelente barítono, minha mãe, já falecida, minha tia e meu tio... Então acordava e adormecia ouvindo música? Sobretudo modinhas e serestas, que eram as preferências do meu avô, era ele quem me embalava, né, no sono de criança. E depois dali fui para a igreja, né? Eu participei de corais e ali nasceu a minha vinculação muito estreita com a música litúrgica. E eu pertencia a uma geração, não sei se aqui em Portugal se chamam coroinhas, os ajudantes de missa. Não, chamam-se acólitos. Acólitos, sim. E, foi uma geração difícil, porque viveu a transição para o concílio, do Concílio Vaticano II, do latim para o português. Então, eu tive que começar aprendendo a responder a missa em latim e depois aprendendo a responder em português. E isso foi muito interessante, porque me despertou a preocupação de fazer uma música litúrgica que pudesse ser de qualidade, mas na qual as pessoas pudessem participar e se sentir parte integrante da celebração. Sim, hoje em dia o latim seria muito complicado. Sim, por um lado. Por outro, se as pessoas conhecem o significado das palavras, nem tanto, porque o latim tem uma musicalidade muito própria, né? E isso ajuda. Tanto é que quando o maestro Felipe me fez a encomenda, a primeira pergunta que fiz é: você quer em latim ou em português? Porque a grande parte das missas que escrevi todas em português, né, no sentido exatamente de possibilitar uma participação maior das pessoas. Mas o latim não exclui essa participação, desde que as pessoas saibam o que estão cantando ou saibam o que estão ouvindo. O que é difícil hoje em dia. Hoje em dia é difícil, né? Porque comentávamos ainda há pouco, antes da entrevista, que o grau de conhecimento das pessoas, por incrível que pareça, no mundo que se diz tão evoluído, parece diminuir ao invés de aumentar, né? Então, coisas que há tempos atrás eram relativamente simples de serem conhecidas, eram corriqueiras. Hoje, muitas vezes, se você perguntar aí a um jovem de 14, 15 anos o que é um Kyrie eleison, ele talvez não saiba lhe dizer. Como é que embalou um jovem de Goiás, embalou para a medicina? Quando poderia embalar só para a música, por exemplo? Mas a música no Brasil, infelizmente, sobretudo na música erudita, é muito difícil viver da música, né? São pouquíssimos aqueles que conseguem viver da música. E eu tinha, digamos assim, a tendência às duas coisas, né? Por um lado, tinha uma admiração muito grande por um tio-avô que era médico, e era médico no sentido pleno da palavra. Eu insisto com os meus alunos que hoje nós temos muitos diplomados em medicina, mas poucos médicos, e este era médico, né? De modo que essa admiração profunda que eu tinha pelo trabalho que ele fazia me fez... Eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser medicina como profissão. E nunca considerei fazer música por profissão, sempre considerei fazer música por amor à arte, né? E sempre fiz dessa forma. Falou há pouco
em médico e licenciados em medicina. Qual é a sua definição de médico? Médico é aquele que é capaz de compreender a alma humana. Por isso, ele não pode se ater única e exclusivamente ao conhecimento técnico-científico que se encontra nos livros de medicina. Ele precisa ser uma pessoa que entenda de arte, ele precisa saber falar de literatura, ele precisa compreender sociologia, antropologia, para que tenha a possibilidade de olhar nos olhos das pessoas e criar um duplo vínculo, que seja um vínculo de confiança e um vínculo de responsabilidade dele como médico com relação àquela pessoa que o procura. Estamos a falar de um cidadão quase completo. Sim, um médico deveria ser, por definição, um cidadão quase completo, né? Ninguém é médico, talvez, por escolha própria. É algo mais profundo que o move, né? Talvez muita gente escolha a profissão, mas não é escolhido por ela. Depois de se avançar para ela, sente-se um homem feliz no exercício da sua atividade? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que era Confúcio que dizia que procure alguma coisa que goste de fazer e nunca terá que trabalhar, não é? Exato. Brasil. Para muitos portugueses, o Brasil está muito longe. Para outros, nem tanto. Mas para si que vive lá, o Brasil é muito diferente do ontem, do de hoje. Digamos, o Brasil do antes Lula da Silva e o Brasil pós-Lula da Silva é um Brasil diferente para melhor ou, infelizmente, nem tanto? Eu posso lhe dar essa resposta de várias formas, né? Eu diria que algumas coisas mudaram para melhor, outras não mudaram, né? E aí há uma frustração muito grande daqueles que gostavam, como eu próprio, de presenciar uma mudança substancial de correção de iniquidades, desigualdades. Nós temos uma sociedade profundamente desigual, né? Há um fosso imenso entre ricos e pobres. E, infelizmente, os governos, né, do presidente Lula e mesmo agora da presidente Dilma não foram capazes de mudar estruturalmente isso, né? Eu costumo brincar que às vezes a receita pode ser de tomar um governo, pode ser aquela de tocar um violino, né? Normalmente toma-se com a esquerda, ou pelo menos com um discurso de esquerda, e toca-se com a direita. E é um pouco o que acontece no Brasil. As regras de funcionamento do Estado brasileiro, as regras das políticas não se modificaram tão substancialmente. Portanto, aliás, a imagem que vem para Portugal, neste momento é de um país da linha da frente, mas, simultaneamente, quando se fala no Brasil, fala-se cuidado. As favelas brasileiras, nomeadamente o Rio, vêm logo à chamada e cuidado com a carteira no Brasil. Mas não será tanto assim. Nós temos que ter cuidado com a carteira em todo lado. Em todo lado, exatamente. E isso é fruto exatamente de uma sociedade injusta, desigual, né? País rico não é um país que tenha uma realização econômica. País rico, para mim, é aquele que consegue distribuir essa riqueza de maneira justa para todos, né? E, infelizmente, ainda estamos longe disso. Goiás, voltamos a Goiás. Para quem pretende visitar Goiás, o que é que Goiás tem para nos oferecer? É um pedaço do paraíso, não é? Bom, primeiro é uma cidade em que certamente um português vai se sentir em casa. É uma arquitetura muito bonita. A comida lembra bastante também algumas coisas de Portugal, especialmente as sobremesas, né? Os doces. Nós somos perdidamente apaixonados pelos doces, né? Tanto vocês quanto nós. E eu diria, a expressão do barroco pobre brasileiro. Nós temos o barroco rico de Salvador da Bahia, de Ouro Preto, e lá o interior de Goiás, mais no centro do país, distante da costa, distante da corte daquela época, criou-se o barroco pobre, despojado, mas que ainda assim guarda uma beleza muito significativa. Convido a ficar connosco para a segunda parte, onde vamos saber, logo a abrir, qual é o prato que nos recomenda para que fiquemos com um pouco de água na boca. Até já!